Pessoal, Alexandre aqui. Esse vídeo aqui é específico para mostrar as novidades da nova versão e as diferenças entre o plano básico e o plano premium, que eu vou lançar em breve. E eu vou no plano básico que vocês já conhecem, eu já fiz um lançamento aqui de exemplo. O que acontece? Mostrando aqui por dentro, né? Eu fiz um lançamento para mim mesmo aqui, com a cidade de Rio de Janeiro, quantidade de produtos 1, 2, 3, Instagram teste, que são os campos personalizados aqui, né? Voltando aqui, se você abrir esse cliente novamente, vão estar os campos aqui todos vazios, como se fosse a primeira vez, né? Então, se eu fizer um lançamento aqui de São Paulo, por exemplo, São Paulo no Instagram, qualquer um, quantidade 10, e enviar, o que vai acontecer? Ele vai ser enviado e quando você for aqui no Trello ou no CRM que você está usando, ele duplicou os campos. Então, apareceu um novo aqui com as novas informações que eu enviei. Então, o que muda com o Premium? Aqui na pop-up você vai ver que existem essas configurações premium, né? Se você clicar, ele abre outros campos. Esses aqui eu vou explicar mais para frente. E esse aqui, que é um webhook de resposta, de busca, né? Então você vai configurar uma busca dentro do Make para procurar se o cliente já existe. Então, se o cliente não existir, o sistema vai avisar. E se o cliente já existir, ele vai mostrar os dados do cliente dentro do próprio web WhatsApp. Vou mostrar aqui para vocês. Primeiro preciso salvar. Agora, quando eu clicar aqui, o que vai acontecer? Ele vai procurar o contato e receber a resposta aqui, ó, usuário não encontrado, ou a resposta não foi setada ainda. Então, ele está mostrando os dados normais aqui. Então, vamos preencher aqui, como por exemplo, de janeiro, arroba de exemplo, quantidade 100. Vou enviar esses dados, foram para o Trello já. Então, daqui a 2 semanas, por exemplo, quando você abrir esse contato de novo, ou daqui a um mês, e você não se lembra mais se você já recebeu o contato dessa pessoa, se fosse no plano básico, quando você abrisse novamente, iria estar tudo em branco, né? Mas se eu fechar aqui e abrir de novo, ele vai buscar os dados e aqui apareceu contato encontrado e ele já puxou todos os dados que estão lá no Trello. Puxou a cidade correta, o Instagram e a quantidade. Então você não precisa mais verificar se aquele contato já existe no Trello ou no CRM para fazer isso funcionar. E se eu editar aqui, ó, por exemplo, eu vou mudar de Rio de Janeiro para São Paulo. E a quantidade para 2000, por exemplo, enviei novamente. Para que você sabe, se eu fechar e abrir de novo, os dados mudaram também. Os dados já mudaram lá no Trello. Foi uma edição, não uma edição nova. Se eu abrir aqui no Trello, ó, você vai ver que só tem um cartão com esse contato aqui. E inclusive com mais dados, que são uma parte da novidade também dessa nova versão. Se eu abrir o quadro aqui, você vai ver, além da foto do contato que foi enviada, esses novos campos aqui. A gente tem um link direto para o WhatsApp. Se você clicar aqui, ele volta direto para a conversa. As tags, no caso aqui, ó, tag novo cliente foi adicionada aqui também. E o dono da conta vendedor. Isso aqui é útil para quando um time tem mais de um vendedor e o gestor quer saber quem foi que enviou aquele contato. Ou o próprio vendedor saber que foi ele que enviou esse contato. Então, aqui é o nome, o e-mail do usuário que você cadastrou na extensão. Outra coisa bastante interessante que a gente tem aqui, que está disponível no plano básico também, é o importar e exportar configurações. Por exemplo, se você tem um time e você quer passar as mesmas configurações de webhook, de campos personalizados para outras pessoas do seu time, como outros vendedores, agora vai ficar fácil. Eu vou fazer um segundo exemplo aqui, vou remover esses campos aqui de cidade e vou deixar só a quantidade. E agora eu vou exportar essas configurações. Eu vou criar um segundo arquivo de configuração. Eu já tenho um aqui, mas eu quero criar um outro, né? Criar uma versão 2. Tá salvo esse arquivo. Então agora os membros do seu time conseguem importar as mesmas configurações que você salvou. Essas aqui a gente já salvou, a gente não precisa delas, mas eu já tinha um outro arquivo salvo anterior com aquelas configurações de antes. E mais algumas aqui. Eu vou mostrar para vocês também. Basta clicar aqui agora em importar configurações, vou encontrar a pasta, o arquivo, e vou pegar esse primeiro arquivo que eu salvei antes. Abrir, e aí vão aparecer todas as configurações que eu tinha salvo antes. Inclusive essas aqui, que é o que eu vou mostrar em seguida, que é o auto-preencher. Vou salvar, e agora eu vou mostrar para vocês como funciona essa outra funcionalidade que é bem interessante também. Eu já tinha excluído o cartão aqui, então vou voltar, né? O que esses campos aqui fazem? Eles buscam um texto dentro das características programadas aqui nesse código, é um pequeno código que eu vou repassar para vocês também para facilitar. Então, basicamente, o que esse código aqui está dizendo?
ele vai procurar qualquer texto depois de cidade, dois pontos, que no caso tá nessa mensagem aqui, ele vai procurar nas mensagens e vai preencher automaticamente o campo cidade com o que ele encontrar aqui depois dos dois pontos. A mesma coisa para o campo de Instagram, depois de Instagram dois pontos, e a mesma coisa aqui para a quantidade de produtos, que é como eu configurei. Então, se você tem uma campanha, por exemplo, que esses dados chegam por WhatsApp preenchidos pelo cliente, para ele já te passar algumas informações, você consegue buscar dentro das próprias mensagens e preencher automaticamente os campos. Vou salvar aqui. Então, quando eu clicar no contato, o que vai aparecer aqui? Lembrando que esse contato não existe mais na tela, eu deletei, então é um usuário novo. Porém, ele já preencheu aqui, ó, cidade Florianópolis, Instagram, Insta exemplo e quantidade 50. Ele pegou esses dados aqui diretamente das mensagens. Então, você pode configurar para automatizar muita coisa que o cliente já envia preenchido para você, o que facilita para você enviar. Claro que eu vou fazer um vídeo novo mostrando todos os detalhes e como configurar todas essas partes. Tanto a busca no Make, aí ele puxar os dados automaticamente para cá, quanto essa parte do regex, explicando como isso funciona. Então é isso, se você tiver qualquer dúvida ou problema, é só entrar em contato comigo. Para entrar em contato é muito fácil, é só clicar aqui, preciso de ajuda, algum problema, e clicar no botão Fale com o desenvolvedor, que já vai abrir uma conversa diretamente comigo pelo WhatsApp.